Quem está feliz com Jesus, querido, se manifeste de alguma forma. Isso, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Como Ele é maravilhoso, queridos, como é maravilhoso. Como é maravilhoso ser amado por Jesus e como é maravilhoso poder amá-lo. Esse amor que nós temos no nosso coração por Ele não era nosso, não estava em nós, não existia em nós. Ele quem depositou no nosso coração. Até o amor que nós precisamos para amar a Ele, foi Ele quem nos deu. Isso é maravilhoso demais, queridos. Ele opera, a palavra de Deus diz que Ele opera tudo em todos. Então, toda mudança, toda transformação que nós precisamos receber em nossas vidas, é o Senhor quem faz, porque a palavra do Senhor declara, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, ele diz que aquele que em nós começou a boa obra, é fiel para completá-la. Ele vai fazer esta obra completa e perfeita na minha e na sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Quantos estavam ontem aqui à noite, no culto de curas e milagres? Queridos, que tempo maravilhoso, que tempo maravilhoso, né? O Tiagão trouxe uma palavra maravilhosa aqui, queridos, né? No final do culto, o Tiagão ainda me perguntou, pastor, a palavra foi boa? Né? Querido, foi maravilhosa, foi especial, né? Nós vimos aqui pessoas com o coração quebrantado, pessoas, né, abrindo seu coração, pessoas se rendendo ao Senhor Jesus, permitindo que o Senhor fizesse algo maravilhoso. Tivemos aqui experiências maravilhosas, aquele ambiente que a gente não quer mais sair daqui, a gente quer permanecer aqui, um tempo muito gostoso, um tempo maravilhoso, queridos. Sempre que você puder estar conosco nos cultos, né, nas celebrações, em especial também no culto de curas e milagres, inclusive no culto de curas e milagres, que agora em Barra Velha também vai ser todo mês, em nome de Jesus, não é, queridos? Todo mês nós vamos ter ali em Barra Velha o culto de curas e milagres. Estava conversando ali com o Eldinho. Nós vamos fazer por grupos familiares, né? Nós vamos direcionar alguns grupos familiares. Esse sábado, né, o grupo familiar tal vai para Barra Velha e vamos participar juntos com os irmãos lá. Tenho certeza, sem dúvida, vai ser um tempo maravilhoso na presença do Senhor. Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra e ela tem um pouquinho a ver, né, com o nosso culto de ontem. Nós tivemos um culto maravilhoso ontem aqui, um tempo especial. E Deus colocou uma palavra no meu coração, não por causa do culto, porque eu já estava com a palavra preparada no sábado de madrugada, quando eu e a pastora Cristiane, nós estávamos ali no relógio de oração. No horário que ela estava orando, né, eu fui para o escritório, Deus tinha colocado a palavra no meu coração, apenas esbocei lá. Então, já no sábado de manhã cedo, a palavra já estava preparada. E eu quero compartilhar com você essa palavra. Ela tem, né, um fundamento naquilo que foi pregado ontem. Eu quero começar, queridos, lendo com você um texto de Ezequiel 37. Eu vou dar uma passeada aqui pela Bíblia, né? Hoje nós vamos ler alguns textos bíblicos a mais, além do habitual. Normalmente eu pego um texto, em cima daquele texto, né, eu vou discorrendo ali alguns ensinamentos. Hoje eu quero fazer diferente, eu quero pegar um assunto e quero discorrer sobre ele, usando vários textos, né, para que nós possamos aqui dar uma passeada na palavra de Deus. Se você não leu a Bíblia essa semana, hoje é uma boa oportunidade para você colocar em dia, né, a quantidade de versículos que você não leu durante a semana. Hoje eu vou fazer você ler, né, para compensar o que não leu durante a semana. Os que leram, vai ter um acréscimo, daí o seu crédito diante de Deus vai ser bem maravilhoso aí, amém, queridos? Então vamos fazer a leitura de Ezequiel 37. Eu vou ler os 2 primeiros versículos de Ezequiel 37. A palavra de Deus, ela diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Paizinho querido, por esta palavra. Senhor preparou nos céus de antemão para as nossas vidas, Paizinho querido, como quando alguém prepara um alimento, ó Deus, para servir para quem ama. Pai, assim o Senhor preparou um alimento para nós nesse dia, Paizinho querido, e nós queremos, Deus, receber esse alimento, queremos partilhar desse alimento, queremos
permitir que ele venha trazer benefícios para o nosso corpo, Paizinho querido, físico, espiritual. Pai, abençoa-nos através dessa palavra. Nós queremos, Pai, recebê-la no nosso coração, com toda alegria, com toda gratidão, porque sabemos que antes, Paizinho querido, antes mesmo dela ser posta no meu coração, antes dela virar o esboço, Pai, ela já estava no teu coração. O Senhor já sabia, Paizinho querido, que essa palavra seria bênção para as nossas vidas. Por isso nós te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero usar como título dessa palavra a provisão celestial para entrar em lugares espirituais. Provisão celestial, a provisão de Deus, a provisão divina, né, o favor de Deus, a graça de Deus, para nos permitir entrarmos, acessarmos lugares espirituais. Esse texto que nós lemos, Ezequiel 37, o profeta, ele diz o seguinte: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ou seja, Deus se apresenta ao profeta, ele separa, né? A palavra de Deus diz que nós somos formados por corpo, alma e espírito, mas nesse texto a palavra de Deus diz que o Senhor veio a Ezequiel, tirou de dentro dele o espírito dele, e fez um passeio com o espírito do profeta Ezequiel, levando o espírito dele a um lugar, a um vale onde existiam ali muitos ossos. Ele diz ossos secos, né, sequíssimos. Mas eu quero, queridos, nessa noite, eu não vou falar sobre vale de ossos secos, não vou falar nada disso. Eu quero falar sobre esse passeio espiritual que Deus permite que nós tenhamos nele para acessar ambientes espirituais, lugares espirituais. Queridos, a nossa maior habilidade em Deus são habilidades espirituais. As nossas habilidades naturais, naquilo que eu faço naturalmente, não é o meu melhor. Você não é melhor naquilo que você faz na terra. Você é melhor naquilo que você faz através do seu espírito. Posso ouvir um amém? Espiritualmente você é muito mais eficiente do que você é naturalmente. Embora naturalmente nós percebemos que algumas pessoas têm consigo grandes habilidades. Mas espiritualmente você é mais habilidoso do que a sua habilidade natural. Posso ouvir mais um amém? Isso. E nós precisamos entender isso, crer nisso e caminhar dessa forma. Deus vem ao profeta Ezequiel, tira ele, né, de dentro do seu físico. Provavelmente, ele não fala isso, mas provavelmente o físico dele ficou ali talvez deitado, dormindo em algum lugar. Mas ele faz uma viagem no Senhor através do seu espírito. O pastor Luciano Subirá, ele tem uma pregação que ele fala, ele usa como título: vença hoje o dia mau de amanhã. Como que nós podemos, queridos, espiritualmente interferir naquilo que seria o nosso amanhã, naquilo que provavelmente traria algum tipo de prejuízo para a nossa vida, naquilo que talvez seria para nós um dia mau, um dia terrível? Nós podemos hoje interferir naquilo que vai ser o nosso amanhã. Muitas das dificuldades que nós vivemos, muitas das lutas que nós passamos, queridos, às vezes em experiências negativas na nossa vida, nós só as vivemos porque não compreendemos a importância de termos acesso a esses lugares e mudarmos realidades naturais através de comportamentos espirituais. Quantos estão entendendo o que nós estamos falando aqui? Eu posso mudar o meu amanhã pela forma como eu me relaciono hoje com Deus, espiritualmente falando. Eu não tenho como, naturalmente, eu entrar no meu amanhã, modificar o meu amanhã e voltar de novo para o meu hoje. Mas espiritualmente eu posso fazer isso. Eu posso mudar aquilo que vai ser o meu futuro. Os lugares por onde eu vou passar, as conquistas que eu vou obter, na realidade é um preparo, né? Quando nós olhamos
A palavra de Deus no Salmo 119, o versículo 105, a palavra de Deus, ela diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A nossa caminhada com Cristo, ela precisa ser iluminada em dois ângulos principalmente. Eu preciso saber, queridos, onde eu estou pisando. Então, por isso que ela diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu preciso saber onde eu piso, os lugares por onde eu vou, o caminho por onde eu estou trilhando. Eu preciso saber onde eu piso, para não pisar em lugares que possam me trazer algum tipo de dano, algum tipo de prejuízo. E eu preciso dar luz para o meu caminho, para saber para onde eu quero ir, para onde eu vou chegar. Deus coloca isso no nosso coração, e Ele nos dá isso como uma direção espiritual para as nossas vidas. Existem experiências, queridos, que nós ainda não tivemos em Deus, e nós precisamos tê-las no Senhor. Eu creio que muito mais do que o desejo do nosso coração, é o desejo do coração de Deus que nós tenhamos essas experiências. Ontem, tanto na saudação quanto durante a ministração, nós ouvimos aqui um texto em Apocalipse, quando fala: eis que estou à porta e bato. Senhor Jesus falando isso. Eis que estou à porta e bato. E é interessante, queridos, que o texto não fala que Jesus bateu na porta, ou que ele vai bater na porta. A Bíblia diz que ele bate, é um processo contínuo, permanente. Ele está batendo na porta, pedindo para fazer parte da sua vida, pedindo para que Ele possa mover-se na minha e na sua vida e nos permitir ter com Ele experiências espirituais, as mais diversas possíveis, e aquelas que vão trazer mudança para a minha e para a sua vida, para o meu e para o seu comportamento. Filho, deixa eu entrar nessa porta, deixa eu entrar na tua vida. Ontem, eu estava orando por um irmão aqui. Enquanto eu estava orando por ele, Deus me deu uma experiência muito forte. Quando o Tiago fez o desafio na ministração, alguns irmãos foram vindo para frente. E um irmão compartilhou algo comigo que estava no coração dele. Ele falou que ele não lembrava daquilo, e de repente o Espírito Santo fez ele lembrar, e ele veio para frente. E aquilo estava escondido dentro do coração dele. E quando eu estava orando por ele, queridos, eu vi o coração dele como umas prateleiras, umas prateleiras com divisões, horizontal e vertical, várias prateleiras. E uma dessas prateleiras estava muito suja. Tinha algo assim como se fosse uma sujeira escorrendo dali de dentro. E quando ele foi falando da experiência que Deus trouxe ao coração, o foco foi para aquela prateleira. E de repente eu percebi como que se alguma coisa estivesse fazendo uma limpeza naquela prateleira, e foi limpando e foi tirando aquela sujeira, e de repente aquela prateleira se tornou um lugar agradável, um lugar gostoso de se estar. De alguma forma, queridos, como salvo os cirurgiões cardíacos, como que se entra no coração de uma pessoa, se não espiritualmente? Como que nós podemos acessar o coração de uma pessoa e ver o que tem lá dentro, se não for uma experiência espiritual no Senhor? Queridos, Deus já nos deu isso, para nós nos movermos espiritualmente, levarmos a cura de Deus ao coração das pessoas. Ele já nos deu isso, já está conosco, já é nosso. Não é algo que não é privilégio de alguns. É propósito de todos. Deus deu a todos. Eu posso, você pode. Amém, queridos? Socorrer um irmão, socorrer alguém que precisa do nosso socorro. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, a palavra do Senhor, ela diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. São experiências que nós só podemos acessá-las, só podemos discerni-las espiritualmente, compreendendo espiritualmente a existência dela e a necessidade de nos movermos espiritualmente para podermos acessar essas verdades e esses valores. 3 pontos que eu quero abordar com você, queridos, nessa noite,
quero trazer ao seu coração 3 pensamentos. O primeiro dele, eu quero usar aqui como referência o texto de Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, os versículos 5 ao 8. A experiência de Jesus com o centurião de Cafarnaum, a palavra de Deus, ela diz assim, Mateus capítulo 8, versículo 5. Assim que Jesus entrou em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião implorando, Senhor, o meu criado está em casa paralítico em terrível sofrimento. Disse-lhe Jesus, eu irei curá-lo. O centurião, porém, respondeu, Senhor, não sou digno de receber-te sob meu teto. Dize somente uma palavra, e o meu criado será curado. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião, vai, e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o seu criado foi curado. Querido, Jesus se dispôs a ir na casa do centurião. Ele disse, eu vou lá na tua casa orar por esse rapaz, vou curá-lo. E o centurião olha para Jesus e diz, Senhor, não precisa. Eu nem sou digno de receber-te na minha casa. Basta que o Senhor declare uma palavra e o meu servo será curado. E é interessante, olha o que o texto diz, o versículo 10. Ao ouvir isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Ele fez Jesus ficar admirado por causa da fé do centurião, quando ele declara, Senhor, a tua oração, a tua palavra, a tua declaração pode alcançar o meu servo lá onde ele está. Basta que o Senhor declare uma palavra. Queridos, o que uma palavra que nós liberamos dos nossos lábios pode realizar? O que uma oração que nós fazemos pode operar? Quanto que podemos realizar espiritualmente através das nossas orações, através da minha e da sua oração? Pastor, eu não sei orar. Aprenda, porque esse poder já está com você. Já está na sua boca, já está no seu coração, já te foi dado. Aprenda a usá-lo. Nós não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ainda não alcançamos, não sei se alcançaremos, a onipresença, né? Não podemos estar, mas a nossa oração pode alcançar. Diga assim comigo, socorro espiritual. Esse é o primeiro pensamento que eu quero trazer ao seu coração. Espiritualmente podemos socorrer pessoas, mesmo sem que estejamos próximos delas. Queridos, ouça bem isso. Toda manifestação de poder na vida de Jesus, eu disse toda manifestação de poder na vida de Jesus, ele não levou para o céu consigo. Sabe o que ele fez? Ele nos entregou, ele deu para mim, deu para você. É nosso. Ele não precisa disso no céu. Quem que ele vai precisar curar no céu? Não precisa. Nós precisamos. Nós precisamos. Socorro espiritual. Podemos socorrer pessoas de forma eficiente, mesmo não podendo visitá-las. Às vezes nós ficamos assim um pouco incapacitados ou até mesmo, né, impossibilitados de fazer algumas visitas. Mas espiritualmente nós podemos socorrer essa pessoa ou essas pessoas quando nós oramos e entendemos a importância e o valor da nossa oração. Visitamos as pessoas através das nossas orações. Olha isso, queridos, quero testemunhar aqui algo maravilhoso, algo muito, muito precioso. Temos tido toda segunda-feira, queridos, isso é uma experiência maravilhosa. Temos tido toda segunda-feira pela manhã, um tempo de oração ali na prefeitura, Balneário Camboriú. Das 8 às 8h30 no gabinete do prefeito, das 9 às 9h30 na Câmara de Vereadores. Toda segunda-feira um grupo de pastores estão ali. Nós temos orado semanalmente em favor da cidade, do estado e da nossa nação.
E uma das orações, queridos, que nós fazemos toda segunda-feira nós oramos desfazendo todas as obras que foram feitas no final de semana, invocando entidades para nossa cidade, para nossa região, através de sacrifícios, através de oferendas, de ofertas e despachos. Nós temos orado. Uma segunda-feira, eu e a pastora Cristiane, aliás, um dia da semana, nós estávamos caminhando ali na praia, e fomos caminhando lá em direção ao Pontal Norte. Quando chegamos ali no mole, naquelas pedras ali, tinham sobre as pedras 2 despachos. Eu fui lá, busquei uma sacola plástica daquelas lixeirinhas que tem ali, peguei uma sacola daquela, juntei todo aquele lixo e coloquei no lixo, porque aquilo é lixo e lixo tem que estar no lixo, amém? Coloquei no lixo. Por que eu coloquei no lixo? Porque nós já havíamos orado na segunda-feira e repreendido toda ação espiritual que existia através daqueles sacrifícios. Então, se a entidade que deveria receber aquele despacho, aquela oferenda, se a entidade foi impedida de receber aquilo, o que estava ali era apenas lixo. Eu posso pegar com a mão e jogar fora sem problema nenhum. Toda segunda-feira, queridos, nós oramos e nós amarramos todas as entidades que são invocadas através desses despachos, desses sacrifícios, obra, oferenda, macumba, todo o despacho que é feito ali, nós oramos e quebramos isso. E amarramos as entidades. E depois nós expulsamos elas amarradas, amarramos pés e mãos, e elas têm que ir embora pulando, a gente, vai embora daqui agora, sai daqui. Nós oramos também, queridos, repreendendo uma entidade que provoca no coração das pessoas angústia, amargura, depressão, a ponto de as pessoas desejarem tirar a sua própria vida. Demônio do suicídio, que provoca suicídio. Nós oramos toda segunda-feira e declaramos: Senhor, nós não aceitamos essa entidade na nossa cidade, nós proibimos ela de agir por aqui, nós amarramos ela e botamos ela para fora da nossa cidade, em nome do Senhor Jesus. E nós não mandamos ela para outra cidade, a gente manda ela de volta lá para onde ela veio, lá. E nós oramos e declaramos isso, queridos. E temos visto o resultado disso na nossa cidade. Deus tem feito maravilhas na nossa cidade, no nosso estado e na nossa nação. Deus tem feito maravilhas. Como que se acessa isso? Como que se acessa isso? Espiritualmente. Nós temos aqui o nosso relógio de oração. Colocamos ali no relógio de oração alguns motivos para orarmos. Quando oramos, precisamos crer que aquilo que nós estamos orando, Deus vai nos atender. Deus tem prazer em atender as nossas orações. Quando oramos, estabelecemos isso. Entramos em lugares espirituais onde naturalmente não conseguimos acessar, mas espiritualmente nós acessamos. Queridos, existem pessoas enfermas que elas não deveriam estar enfermas. Elas deveriam ser curadas. Talvez a nossa oração não tenha sido tão eficiente quanto deveria, mas é importante nós sabermos disso. Isto é verdade. E nós precisamos crer nisso. Nós somos uma parte importante do corpo de Cristo nesta cidade. Posso ouvir um amém? Nós somos e seremos mais ainda, queridos, nessa cidade. Deus estabeleceu um propósito através da minha e da sua vida. Nós precisamos crer nisso. Podemos socorrer espiritualmente as pessoas, assim como o centurião falou para Jesus: não precisa, Senhor, não precisa ir na minha casa, basta que o Senhor diga uma palavra, o meu servo será curado. E assim foi. Ele foi curado completamente. Segundo pensamento, diga assim comigo: unidade espiritual. Olha o que diz Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, os versículos de 5 a 9. O apóstolo Paulo lê assim: pois ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo. Ele está em espírito com eles, não está fisicamente, está em espírito, mas ele está feliz, está se regozijando e está vendo
o que está acontecendo entre eles, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto, assim como recebestes Cristo, Jesus, o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo, pois nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha isso, o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Colossenses. Ele diz: irmãos, eu não estou fisicamente aí com vocês, mas em espírito eu estou. E outra coisa, eu estou vendo o que vocês estão fazendo aí. Deu um susto neles, né? Meu Deus, tem um espírito nos observando. O apóstolo Paulo estava presente com eles através de um propósito de unidade que eles tinham. Eles tinham um propósito definido por Deus através da vida do apóstolo Paulo. Deus colocou no coração do apóstolo Paulo um propósito. O apóstolo Paulo, primeiro, ele estabelece essa igreja na cidade de Filipos, e depois, quando ele está preso em Roma, ele escreve essa carta. Escrevendo essa carta, ele diz assim: olha, eu estou preso em Roma, meu corpo físico está preso aqui, mas em espírito eu estou com vocês. E através do meu espírito eu percebo, eu me regozijo e por ver a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Olha isso que maravilhoso, queridos. Unidade espiritual. Nesse mesmo versículo ele diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo. Queridos, um dos propósitos do reino das trevas é fazer ruir a nossa unidade. Como que ele faz isso? Como que a unidade espiritual pode ser ruída, pode ser prejudicada? Quando os nossos pensamentos naturais se apresentam maiores do que os nossos propósitos espirituais. Quando um pensamento natural se difunde no meu coração, ou se propaga dentro do meu coração, e se torna maior do que um propósito espiritual, do que unidade espiritual. Aquilo que eu penso, eu faço daquilo algo tão forte dentro do meu coração, a ponto de prejudicar a unidade espiritual que temos entre nós. Eu preciso crer nisso, na importância da unidade espiritual. Posso ouvir um maravilhoso amém? A nossa unidade vai nos levar a conquistar coisas maravilhosas, coisas grandiosas, mas nós precisamos entender a importância de caminharmos em unidade, queridos. Como igreja, como corpo de Cristo. Deixa eu falar algo para você, com dois objetivos. Primeiro, para você perceber a importância dessa sua decisão espiritualmente. Segundo, porque eu sou pastor, eu também gosto que a igreja seja. Quando você falta num culto, eu estou falando só para os que faltaram. Quando você falta num culto, você está, de alguma forma, fazendo falta na nossa unidade. O pastor, queridos, ele olha para a igreja, essa palavra, foi Deus quem preparou no céu para mim e para a sua vida. Ele preparou. Esse pastor, entrega isso para eles, entrega esse alimento para eles. Amém. Eu recebo e passo. Quando uma ovelhinha não vem no culto, eu fico triste como pastor. Mas eu acho que Deus também se entristece um pouco. Deus fica olhando, porque Ele sabe onde a ovelha está, e Ele sabe o que a ovelha está fazendo naquele horário. Aí Deus, Ele olha para a ovelha. O que você está fazendo aqui que você não está no culto? Unidade espiritual. A unidade do corpo se dá, deixa eu pular essa parte aqui só um pouquinho. Espiritualmente, participamos, isso é importante. Espiritualmente,
participamos com vocês dos grupos familiares. Nós participamos, nós pastores. Como que nós participamos? Através da cartinha. Né? Nós sempre preparamos, eu e a pastora Cris, nós sempre preparamos uma mensagem na segunda-feira, para que durante a semana, nos cultos, nos grupos familiares, a cartinha seja lida. Sempre tem uma mensagem ali. Nós participamos espiritualmente junto com vocês, como se nós estivéssemos lá no grupo familiar, lendo para vocês aquela cartinha. Amém? Aí o líder diz assim, hoje eu não vou ler a cartinha. Sabe o que ele está dizendo? Hoje eu não quero que o pastor Saulo e a pastora Cristiane participem desse grupo. Nem espiritualmente eu quero eles por aqui. Aí você que é a ovelhinha do grupo tem que chegar para o seu líder e dizer, meu líder, lê a cartinha que eu quero que o pastor Saulo e a pastora Cristiane participem espiritualmente, né, do nosso grupo familiar. Ó, que pouquinho amém, eu pensei que ia ter mais. Queridos, existem comportamentos espirituais que nos fazem acessar lugares espirituais, e esses lugares mudam realidades espirituais. Algumas dificuldades que nós vivemos ao longo da nossa vida, principalmente aquelas que se estendem por muito tempo, Deus está falando conosco, filho, né? Você vai resolver isso ou não vai? E nós oramos e pedimos para Deus resolver isso. Filho, mas isso é problema seu, né? Resolva você. Já te dei poder para isso. E nós muitas vezes colocamos diante de Deus como que se fosse, né, uma obrigação de Deus resolver isso. Características que nos impedem de nos movermos espiritualmente. Alguns comportamentos, queridos, algumas atitudes, ações que nos impedem de nos movermos espiritualmente. Por exemplo, a dúvida. A dúvida, ela não nos permite crermos que podemos nos mover espiritualmente. Ah, pastor, eu acho que eu não tenho isso. Eu acho que esse dom não me foi dado. Queridos, nós somos seres predominantemente espirituais. Acho que é 1 Tessalonicenses 5:22, se não me engano. Né? E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente em todo o vosso espírito, alma e corpo. Essa é a ordem correta da nossa existência. Espírito, alma e corpo. Somos predominantemente espirituais. Amém? Se somos espirituais, precisamos nos mover no espírito. O profeta Ezequiel, ele diz que Deus veio, tomou o espírito dele, né? Tirou o espírito de dentro dele e levou ele pelo espírito do Senhor. É como se eles tivessem entrado os dois num só espírito, né? Para que ele não tivesse desprovido, sei lá, de um corpo. Eles me levou no espírito do Senhor e fez ver o vale de ossos secos. Uma experiência espiritual. A dúvida é uma delas. A desconfiança ou a incredulidade, né? Eu acho que não é bem assim. Nós desconfiamos. Desconfiança é a remoção da confiança. É quando nós tiramos a confiança. Desconfiamos. A indiferença. Para mim tudo mais. Não me importo com isso. E a falta de percepção de um ambiente espiritual. Nós tivemos uma experiência, várias experiências, mas uma eu quero relatar aqui brevemente. Nós, no começo da nossa caminhada ali em Blumenau, nós iniciamos a comunhão cristã lá em Blumenau. A pastora Cristiane, estávamos juntos no grupo que iniciou a comunhão cristã aqui em Santa Catarina. Fomos a Curitiba, conhecemos o pastor Pio, os pastores ali da aba. E aí então fomos desafiados a iniciar um trabalho em Blumenau. Iniciamos então a comunhão cristã de Blumenau. Em 97. Nos reunimos em um ano num hotel. Depois desse um ano, houve a necessidade de nos mudarmos para um local.
precisávamos alugar um local e sairmos do hotel, porque nós estávamos tendo algumas limitações físicas, tinha ali algumas dificuldades. Então, um irmão encontrou lá um galpão, precisava de algumas reformas, algumas adequações, mas era um bom lugar. Porém, a nossa arrecadação mensal era R$2.000. Desses R$2.000, nós pagávamos R$500 para o hotel e R$1.500 era o salário do pastor Daniel. Ele era casado e tinha 4 filhos. Dava para se virar com R$1.500. Não dava para viver bem. Mas era o que nós arrecadávamos. E daí então esse irmão trouxe a proposta para nós nos mudarmos para um lugar maior, mais espaçoso. Porém, o aluguel do lugar era R$5.000. E daí então reunimos a liderança da igreja, fizemos um grupo familiar. E no grupo familiar, cada um então teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre o projeto, sobre fazermos ou não fazermos, né? E o Daniel, eu estava sentado à esquerda dele, e o Daniel começou pela direita, e todos os irmãos, todos, foram falando, não, é de Deus, glória a Deus, Deus vai suprir, e vai dar certo, e não sei o quê, e Deus é conosco, e todo ele tinha uma palavra. E quando foi chegando perto da minha vez, eu disse, irmãos, eu vou jogar um balde de água fria nesse pessoal todo aí, eu vou mexer, esculhambar café dessa gente toda, porque eu não creio dessa forma. E aí quando chegou a minha vez, o Daniel perguntou, Saulo, o que tu acha? Eu disse, Daniel, eu estou fazendo contas aqui, eu estou com a calculadora na mão. A nossa arrecadação é R$2.000. O aluguel do lugar é R$5.000. Nós não tínhamos antes, mas nós vamos passar a ter agora. Conta de energia elétrica, conta de telefone, conta de internet, água, todas essas contas. Mais o teu salário. Vai ficar em torno de R$8.000, R$9.000. Nós arrecadamos 2. Não fecha. Estou com a calculadora na mão. Desculpa os irmãos que têm fé aí, mas eu não concordo com isso, eu não vejo dessa forma. O Daniel olhou para mim e falou, Saulo, se nós não conseguirmos arrecadar o suficiente para fechar as contas do mês, e nós tivermos que dividir entre nós essa diferença, você está junto? Eu estou junto, pode contar comigo. Então caminha na nossa fé que vai dar certo. Queridos, pensa num cara assustado. Alugamos o lugar, mudamos lá para o local novo, primeiro mês, fechamos as contas, pensa no tamanho do rombo que deu. Depois de ter pago, depois de ter entregue dízimos, ofertas e tudo mais, fizemos uma reunião, a diferença era grande, fomos desafiados a repartirmos aquela diferença. No fundo, os únicos que poderiam realmente arcar assim com um valor um pouquinho mais considerável eram 3, e eu era um deles. E aí então nós fazíamos um cheque da diferença, entregávamos ali. Eu voltava para casa apavorado, no caminho a Cris perguntava quanto foi o valor do cheque. Eu falava para ela, ela ficava mais apavorada do que eu. E o nosso salário, a nossa conta sempre foi conjunta, nós sempre tivemos uma conta só, eu e a Cris. Tanto o meu salário quanto o dela depositávamos na mesma conta. Nós começávamos o mês no azul e terminávamos o mês no vermelho, começava no azul, terminava no vermelho. Todo mês a mesma coisa. No final do mês, quando fechávamos o caixa da igreja, somávamos ali as entradas, não fechava o valor, nós tínhamos que dividir entre nós. Um dia, uma irmãzinha do nosso grupo familiar, a Clésia, ela era de Irecê, na Bahia, ela nos procurou e falou o seguinte, Saulo, Cris, o meu pai, faz tempo que eu não visito minha família, então meu pai me ligou e ele falou o seguinte, filha, vem passar uma semana com a gente, uma das passagens eu pago, ou vinda ou ida, eu pago para você. A outra, veja se você consegue ir com os irmãos na igreja, para que você possa vir e passar uma semana com a sua família. E ela nos falou disso, e aí eu conversei com a Cris, e falei para a Cris o seguinte, Cris, vamos pagar a passagem da Clésia? Eu disse, como? Não, já está no vermelho ali, já estamos fechando todo mês no vermelho, não temos como. Eu disse, vamos dar um passo de fé, eu e tu? Vamos embarcar nessa onda de fé e vamos... E
E aí, literalmente, queridos, eu fiz uma compra com cheque fé datado, né? Passamos o cartão de crédito, compramos ali a passagem para a Clésia, nós compramos, eu e ela, demos a passagem para a Clésia viajou, e eu fiquei esperando o final do mês, que daí ia ter um rombo e mais outro rombo, que era, né, passagem, e aí ficamos ali orando. Queridos, apareceu na nossa conta, naqueles dias ali, o valor de R$ 1.286, eu lembro do valor, R$ 1.286. Apareceu um depósito na nossa conta. O meu irmão era gerente de banco, Pedro, falei com ele, Pedro, apareceu na minha conta lá um valor assim, assim. Ele disse, olha, Saulo, faz um cheque desse valor, entrega lá na gerência do banco, porque alguém depositou errado, alguém vai procurar, eles sabem na conta que depositaram, né, eles vão procurar e vão pedir o estorno desse lançamento. Então, antes que isso aconteça, faz um cheque do valor e leva lá na agência, entrega para o gerente, explica para ele o que aconteceu. E eu ia fazer isso. Quando chegou a noite no grupo familiar, cada um estava compartilhando um pouquinho a respeito, né, das experiências da semana. Quando chegou a nossa vez, me veio de falar isso, eu falei assim, olha, hoje aconteceu assim, né? Eu olhei na conta, tinha um depósito de 1.286, falei com meu irmão falou para fazer um cheque, devolver. E o Daniel disse, não vai devolver nada. E se foi Deus que colocou esse dinheiro na tua conta? Deus coloca dinheiro na conta das pessoas? Hã? E se foi Deus que colocou esse dinheiro na tua conta? A gente não está orando aqui para Deus, né, socorrer vocês aí, dar um help aí na conta de vocês? Eu disse, bom, vamos crer que foi Deus, né? Queridos, aquele valor tornou a nossa conta positiva no final do mês e nunca mais a nossa conta entrou no vermelho a partir daquele dia. Nunca mais a nossa conta entrou no vermelho. E nós começamos a perceber que esse negócio funciona, né? Que esse negócio dá certo. Nós caminhamos um tempinho, queridos, de carona na fé daquele pessoal. Eles criam que ia dar certo. Nós não críamos, a gente estava fazendo contas, né? A calculadora, a nossa calculadora dá um resultado, a de Deus dá outro, né? O resultado da calculadora de Deus deu diferente do nosso. E a partir dali, nós começamos a tomar um pouquinho mais de coragem e nos mover espiritualmente, não fazendo, né, nenhum tipo de maluquice, né, financeiramente, mas começamos a perceber que Deus, muitas vezes, queridos, Ele nos leva espiritualmente a lugares para resolvermos problemas, que muitas vezes nós achamos que são naturais. Eles não são naturais, são situações espirituais que surgem na nossa vida. Quantos estão compreendendo essa palavra? Entramos em lugares espirituais quando entendemos que podemos espiritualmente estar lá. Quando nós entendemos isso, Deus nos leva para aqueles lugares. Deus nos coloca em lugares espirituais. Ele só faz isso, queridos, a partir do momento que nós cremos e sabemos que podemos estar lá. Ele começa a nos levar. Terceiro pensamento. Agora eu vou para outro profeta, o profeta Isaías. Profeta Isaías capítulo 6, o livro do profeta Isaías capítulo 6. Também uma experiência espiritual maravilhosa. Isaías capítulo 6, a palavra de Deus, ela diz assim, o chamado do profeta Isaías, os versículos 1 a 3 do capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A aba do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O profeta Isaías, ele é levado à presença de Deus, né? Ele não detalha exatamente que ele foi levado, ele diz, eu vi, é uma visão espiritual, ele olha, ele percebe que ele está vendo o Senhor, ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono,
Ele dá detalhes do ambiente onde ele viu o Senhor assentado. Ele diz que o manto do Senhor, a orla das suas vestes, cobre todo aquele lugar. E junto dele ali estão alguns seres, né, serafins de 6 asas, que com 2 cobrem o rosto, 2 cobrem os pés e com 2 voam. E eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Queridos, essa experiência é uma experiência onde o profeta Isaías foi levado em espírito à presença de Deus. Diga assim comigo: presença de Deus em espírito. Quantas vezes, queridos, nós estamos em um ambiente onde nós percebemos um ambiente espiritual, Deus se movendo naquele ambiente, algo parecido com o que a gente teve aqui ontem à noite, né? Existem cultos e cultos, existem alguns cultos, nós nos movemos mais, queridos, dentro do ensino da palavra de Deus, porque o ensino da palavra de Deus consolida a nossa fé. Uma árvore, se ela não estiver bem fundamentada, um vento pode arrancá-la. Mas quando as suas raízes são profundas, nenhum vento a tira do chão. Assim é a nossa fé. A palavra de Deus, ela consolida a nossa fé no Senhor. Então nós precisamos desse momento, mas também precisamos de momentos onde o Espírito do Senhor se move, e de alguma forma, queridos, parece que a gente sai de dentro do... né? O nosso espírito sai de dentro do nosso corpo, e a gente é levado por Deus a lugares onde nós não conseguimos entrar de forma natural. Somos levados em espírito. As nossas maiores experiências na presença de Deus são experiências espirituais, não físicas, espirituais. Embora o nosso físico, naquele momento, esboce algumas reações. Choramos, pulamos, né? Quando David Deus pula aqui, os Jesus amado, né? Coitado do nosso palco. E daí? Se quebrar, quebrou. Importante é a experiência, o importante é estar na presença de Deus, o importante é deixar o Senhor se mover. Em espírito, Deus nos leva nos lugares, ou aos lugares mais inimagináveis que pode haver. Se nós permitirmos. Eis que estou à porta e bato. Filho, vamos dar um passeio? Você quer sair do natural e entrar um pouquinho no espiritual? Você quer sair dessa rotina natural e e ter uma experiência fora do seu natural comigo? Eu te levo. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, pode me levar. Queridos, nós precisamos, para nós encerrarmos aqui, Atos capítulo 8, e eu creio, queridos, que essa é uma das experiências assim, mais fortes, porque daí ela é do Novo Testamento. Atos capítulo 8, 39, 40. Filipe e o eunuco. Deus tira Filipe do meio de um mover maravilhoso, um avivamento que estava acontecendo em Samaria. Sinais, maravilhas acontecendo, coisas maravilhosas. Filipe era o responsável pela igreja em Samaria. De repente, Deus chama Filipe e diz assim: Filipe, sai daí e vai lá para Gaza que está deserta. Queridos, imagina isso. Imagina essa situação. De repente, nós estamos aqui, né, uma igreja bonita como está hoje. Olha que igreja linda, né? De repente, pastor Saulo, sai daqui da comunhão com São Betel e vai lá para uma região deserta. Eu disse: senhor, não faz isso comigo. Não, vai sim, né? Ele fez isso com Filipe. Sai daí, Filipe, vai lá para Gaza que está deserta. Chega lá, Filipe encontra um eunuco, um etíope que estava voltando de Jerusalém para sua terra. Ele tinha ido a Jerusalém adorar. Está lendo a Bíblia, mas não compreende o que está lendo. Filipe vai correndo do lado da carruagem dele. Ele pergunta: entendes o que lês? Como que eu vou entender se não tem quem me explique?
Aí Filipe sobe na carruagem com ele, explica a palavra, fala sobre batismo. O 38, mandou parar o carro, desceram ambos as águas, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não viu mais o eunuco. Filipe desce nas águas com o eunuco, ele fala sobre o batismo, o eunuco crê. Esse ali tem água, pode ser ali? Pode. Ele desce, ele batiza o eunuco vai para debaixo da água, e quando ele sobe, cadê o Filipe? Não estava mais ali. Sumiu o Filipe. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não ouviu mais o eunuco, mas, cheio de alegria, continuou o seu caminho. Filipe apareceu em Azoto, 40 quilômetros. 40 quilômetros Azoto, 40 quilômetros de Gaza. Deus deu um sopro. Filipe saiu aqui não só no espírito não, queridos, aqui com o corpo e tudo. Ele saiu de Gaza, foi arrebatado e foi levado para Azoto. No mesmo horário em que o eunuco estava procurando Filipe, Filipe estava em Azoto, 40 quilômetros distante. Então, queridos, existem experiências que nós precisamos ter no Senhor, que ainda não tivemos. Mas o Senhor quer nos levar a termos experiências espirituais com Ele. Queridos, e a nossa fé, ela precisa de uma vitamina adicional. Quando a gente vai passando aí dos 50, 60, a gente precisa tomar uns suplementos, suplementos, vitaminas, senão qualquer gripinha te derruba. A gente precisa tomar uns suplementos, um reforço vitamínico. Espiritualmente falando é a mesma coisa, queridos. Nós podemos ter a nossa caminhada de fé no Senhor e está tudo certo. Mas Deus quer nos dar um up, como é que chama que eu falei agora? Um suplemento. Deus quer nos dar um suplemento espiritual, queridos, para nós sairmos um pouquinho dentro dessa nossa vida natural, nos fazer passear um pouquinho dentro do ambiente espiritual, nos fazermos ver, queridos, que nós podemos socorrer pessoas nas mais diversas necessidades através das nossas orações, que nós podemos ser mais eficazes na nossa unidade espiritual, trabalhando em favor dela e não minando a nossa unidade espiritual, através daquilo que eu penso, através daquilo que eu imagino. Quando nós fomos desafiados a mudarmos de endereço ali em Blumenau, queridos, eu queria mais na calculadora do que no poder de Deus. Hoje eu quase não uso mais calculadora. Faço todas as minhas contas no Espírito. E Deus tem correspondido, queridos. Deus quer corresponder à nossa decisão de caminharmos com fé, em fé com Ele no Espírito. Posso ouvir um amém? Você pode dar um aplauso para o Senhor Jesus por causa dessa verdade? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim como Filipe foi transladado de um lugar para o outro, 40 quilômetros, precisamos estar leves de nós mesmos, para que possamos ser cheios do Espírito de Deus. Nossas maiores experiências podem estar reservadas apenas quando aprendermos a nos movermos no Espírito do Senhor. Deus tem muita coisa reservada ainda para nós experimentarmos, queridos. Aquilo que você está vivendo hoje não é o todo de Deus para a sua vida. Não é o todo de Deus para a minha vida. Nós precisamos experimentar mais de Deus, crermos nisso, nos movermos nisso e permitir que o Espírito de Deus nos leve a um passeio espiritual maravilhoso fora do corpo natural. Amém, queridos? Vamos ter o nosso momento de ceia. Os irmãos estão lá preparando a ceia, já vão trazer para nós. Enquanto isso, eu quero ler com você o texto de Marcos, capítulo 14. Marcos 14, a partir do 22. O Evangelho, capítulo 14,
a partir do versículo 22, a palavra de Deus, ela diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então tomou o cálice, dando graças, deu aos discípulos, e todos beberam deles. Disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira, até aquele dia em que beber o vinho novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Queridos, aqui durante a ceia, o Senhor Jesus, ele junto com os seus discípulos, ele toma o pão, abençoa o pão, parte o pão e diz: tomai, comei, isto é o meu corpo. Interessante, queridos, que muitas vezes nós falamos para as pessoas, né? Isso simboliza o corpo de Jesus. Mas é interessante que nessa passagem, queridos, Jesus ele fala: isto é o meu corpo. Por que ele afirma isto é? Porque quando nós falamos de pão, nós estamos falando do processo que produz o pão, ou seja, o trigo. O pão para ser gerado, ele passa por um processo onde o trigo é moído. O trigo é moído para poder virar, né? Chuchu vai participar junto comigo aqui, pastora Chuchu. O trigo é moído. Assim como o corpo do Senhor Jesus também foi moído, né, sofreu, passou por toda aquela dor. Ele refere-se ao trigo, porque o pão ele gera nutrientes em nosso físico. Embora, queridos, nós tenhamos aqui um pequeno pedaço de pão, um pequeno cálicezinho, né, de suco de uva, todo o alimento que nós ingerimos, ele deixa em nosso organismo nutrientes até o dia da nossa morte. Ele vai agregando nutrientes no nosso corpo. Ele vai nos fortalecendo, por menor que seja o que nós ingerimos. Ele vai adicionar nutrientes no nosso físico. Assim é o pão espiritual, Cristo Jesus, a palavra de Deus, o verbo vivo. Todas as vezes que nós nos alimentamos da palavra de Deus, ela vai gerar algo em nós para a eternidade. O nosso físico é temporário, ele tem um tempo determinado, mas o espírito é eterno. E o Senhor, através desse momento, ele está dizendo: filho, quando vocês celebram a ceia, o meu corpo, ele é inserido no corpo de vocês. Nós passamos a ser um. Quando nós participamos da ceia, nós passamos a ser um com Jesus e uns com os outros. Porque nós tomamos a ceia juntos, comemos o mesmo pão, participamos do mesmo corpo, nos tornamos família de Deus. Somos participantes da família de Deus. E ele diz assim: em verdade vos digo que eu não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beber o vinho novo no reino de Deus. Ele diz assim: filho, vão praticando aí na terra, vão praticando aí, que eu vou preparar no céu uma ceia espiritual, para que quando todos nós estivermos lá, aí não é mais o pastor Saulo que vai ministrar essa ceia, aí é o próprio Jesus que vai ministrar essa ceia na minha e na sua vida. E aí o vinho que ele vai usar, queridos, é um vinho que foi produzido no céu, vinho novo. Quem gosta de vinho, quem aprecia vinho, né, sabe que vinho
é saboroso, delicioso demais. A quantidade certa. Hã? Vinho é uma coisa muito saborosa. Agora imagina um vinho produzido no céu. Hã? Nós estarmos lá e o Senhor servir uma mesa farta, nós nos assentarmos e termos com Ele um momento parecido com esse. Vai ser maravilhoso demais, queridos. Vai ser maravilhoso demais. Os irmãos vão levar até você ali as bandejas. Pode levar, pode entregar. Receba ali, queridos, o pão. Pode pedir para descer o pessoal da escolinha lá da aulinha. Nós vamos participar da ceia, queridos, em família. Tá? Você vai se reunir ali com a sua família. Pastor, eu estou sozinho aqui na igreja. Una-se com alguém, não fique sozinho. Tá? Não fique sozinho. Se os irmãos da liderança aqui virem alguém sozinho, vocês vão na direção dessa pessoa. Tá? Não participem. Pode sair do seu lugar se você quiser vir aqui à frente, tá? Se tiver meio apertadinho ali nas cadeiras, se precisar empurrar a cadeira, empurra a cadeira, não tem problema. Cria um espaçozinho ali. Pode vir aqui à frente, não precisa ser, tá? Não precisa ser. Não fique com vergonha de sair do seu lugar. Pode vir um pouquinho mais à frente, ao lado, onde você preferir, onde tiver mais espaço. Mas junto com a sua família, você vai se reunir com a família e nós vamos cear juntos, né? As criancinhas lá da aulinha já estão descendo, né? Estão descendo? Já estão descendo. Enquanto os irmãos servem ali a ceia, as crianças podem ir ao encontro dos seus pais, da sua família. Não coma já, aguarde, nós vamos comer. Vamos ter junto esse momento. Glória a Deus. Vamos, crianças, vamos, crianças. Glória a Deus. No final vai dar certo. Glória a Deus. Procure seus pais. Vamos cear em família. A palavra de Deus, ela declara assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Pai, obrigado por esse pão, Paizinho querido. Obrigado, Deus. Nós o abençoamos. Obrigado, Pai, por nos permitir, Paizinho querido, participarmos de um momento tão maravilhoso como esse, Pai. A ceia do Senhor. Pai, obrigado porque através da ceia nós formalizamos, Senhor, a aliança que temos contigo. São elementos da nova aliança. Nós queremos, Pai, viver segundo a verdade da Tua palavra. Obrigado, Paizinho querido, por esse momento tão precioso. Em nome de Jesus. Você pode comer do pão nesta hora, queridos. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pai, obrigado. Obrigado também pelo sangue do Senhor Jesus, vertido na cruz, para a remissão dos nossos pecados. O sangue que foi aceito pelo Senhor, e somente o sangue de Jesus poderia realizar o sacrifício eterno, Paizinho querido.
o sacrifício que nos liberta do pecado e da condenação do pecado. Somos livres no Senhor porque temos uma aliança com Jesus através do seu sangue. Nós participamos da ceia neste momento, Paizinho querido, entendendo isso. Fomos resgatados pelo sacrifício do Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, você pode participar. Amém. Permaneçam aí onde vocês estão, queridos. Nós vamos cantar um cântico. O pastor Toninho também vai cantar junto aqui. Nós vamos cantar um cântico. Depois, então, a pastora Cristiane tem uma surpresa, eu não sei qual, ela não falou para mim. Mas vamos cantar esse cântico. Aí onde você está, vamos cantar esse cântico em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz.
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Filhos, vocês que têm os seus pais aqui, abracem os seus pais. Dê um abraço caloroso agora nos seus pais. Abrace os seus pais, vá na direção dos seus pais. Abrace eles, dê um caloroso abraço. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Que você possa experimentar o amor de Deus, a graça e o favor de Deus. Amém, queridos. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus.